Bom, nós vamos então para a nossa terceira aula na matéria de Research Methodology and Scientific Writing. Meu nome é Marcelo Perotoni e eu vou estar passando nessa aula um pouquinho dos softwares e algumas dicas que a gente pode passar, que posso passar para vocês, de softwares e sites, para tornar, como eu falei, o trabalho de vocês mais fácil, né? Na escrita da dissertação, na aprovação, na qualificação da tese, etc. Todo mundo precisa naturalmente de um processador de texto, né? Um processador de texto para escrever a tese. E basicamente, o primeiro nome que vem à mente é o Microsoft Word, todo mundo usa, todo mundo conhece. Mas existe também um detalhe que algumas pessoas até nem sabem, que ele é um software pago. Ele é um software pago, ele é um software que, em tese, você deveria ter uma licença, etc. Existe uma versão grátis chamada LibreOffice. Há uns anos atrás existia uma certa pressão muito forte na academia e tal, para que se abandonasse os produtos Microsoft e se usasse o LibreOffice. O LibreOffice é uma versão menos poderosa do Office. Tem lá o Excel, tem um clone do PowerPoint, um clone do Word. Ele é perfeitamente possível de você usá-lo para fazer coisas simples, para fazer uma prova, 2 páginas, 3 páginas, o Excel, etc. Dá para fazer. Só que ele tem alguns problemas. Primeiro que ele é menos poderoso, né, do que, por exemplo, se você pegar o Calc, que é o Excel do LibreOffice, ele tem várias funções a menos que o Excel. O principal problema de você usar o LibreOffice é problema de compatibilidade, como eu falei ao longo do curso aqui das nossas conversas. Eventualmente você vai estar mandando um arquivo LibreOffice para o seu orientador ou para alguém dar uma revisada, a pessoa tem o Word e volta tudo desformatado, que é um saco, né? As figuras mexem de lugar e tal. Então, assim, a não ser em casos muito específicos que todas as pessoas usem LibreOffice, eu não recomendo que seja usado. Eu pessoalmente não recomendo. Eu uso, né, uso extensivamente, não tenho Microsoft, não tenho pacote do Office, mas só para coisa pequena. Só para coisa pequena. Existe também o Google Docs. Eu percebi que muitos alunos usam e já usam o Google Docs para qualquer coisa. Eu acho ainda limitado. O fato de você poder estar usando na rede ajuda bastante para colaborações, etc. E eu particularmente acho que o Google Docs é o futuro, né? Eu creio que, a não ser que eles não tenham interesse, né? Que a Google não tem interesse, mas o futuro é você usar só ferramentas na nuvem. E o Google Docs é o ideal para isso, né? Mas, como eu falei, ele ainda é limitado. Ninguém vai escrever uma tese, um negócio, uma dissertação e colocar na nuvem usando o Google Docs. Não tem condições para fazer isso. Talvez aí um negócio que não precise figura, que seja só texto, mas enfim, eu não recomendo. E finalmente o LaTeX, né? O LaTeX na realidade não é um processador de texto, ele é uma linguagem, como o HTML. Muitos de vocês talvez não conheçam o LaTeX, outros devem conhecer muito bem, então eu vou estar falando para esses que não conhecem, né? O LaTeX ele é uma linguagem, ele é uma ferramenta para processamento de texto que eu considero melhor do que o Word. Ele tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Primeiro ponto que ele né, talvez para muitas pessoas isso não faça diferença, ele é gratuito. O LaTeX ele é absolutamente gratuito, você não tem problema nenhum com pirataria, não tem nada de ilegal em usar o LaTeX. O LaTeX ele faz slides, ele faz textos, eu já fiz business cards, né, cartões de apresentação com ele. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Ele é um software que, se eu não estou equivocado, ele é ainda mais antigo do que o próprio Word. Por ser antigo, ele é muito maduro, ou seja, ele tem muitas evoluções. O uso do LaTeX ele é amplamente incentivado na academia. Então, se você pretende permanecer na área acadêmica, ou dar aula, ou etc., você fatalmente no futuro vai trombar aí com a necessidade de estar usando, de estar aprendendo o LaTeX. E por ele ser antigo e por ser usado na academia, por ele ser gratuito, ele tem muito material de apoio. Muito material de apoio. Então, praticamente, como eu falei, ele é uma linguagem. Não é que você fica digitando no Word e as palavrinhas saem lá, né? Automaticamente. Ele tem condições de fazer aí o que você imaginar, você coloca você não precisa, como qualquer linguagem de programação hoje em dia, né? Você não precisa saber de cabeça os comandos, etc. Basta você escrever no Google,
no search lá ele vai te dizer alguém que já fez alguma coisa parecida. Ele tem muito template pronto, é fantástico, tá? Ele é fantástico. Quais são os pontos negativos, né? Ele é muito mais difícil do que o Office. Como eu falei, o Office você sai digitando, uma criança faz um arquivo no Office, no Word. É muito simples de usar o Word. O LaTeX ele é bem mais difícil. Ele possui uma curva de aprendizagem lenta, ou seja, até você fazer, você vai levar um dia, talvez estou chutando aqui, para fazer um documento de uma página, vai ficar muito nervoso. Esse é um problema, ele tem uma curva de aprendizagem lenta. E outro problema dele é que ele usa vários files, né, vários arquivos e não um só. Então se você vai mandar um arquivo, se você vai mandar um texto para o seu orientador ou para um colaborador, você vai mandar só o meu arquivo .docx, por exemplo. Já o arquivo, o análogo do LaTeX, você tem que mandar um diretório, você tem que comprimir um diretório, porque são vários arquivos. Estou chutando aí uma meia dúzia, tá? Esse LaTeX tem alguns outros problemas também, porque você tem que compilar, e às vezes a pessoa que recebe não compila. Então é um negócio mais sofisticado que o LaTeX, que o Word, desculpa. Então você deve estar pensando, pô, mas eu estou achando muito complicado isso aí, se eu faço no Word, por que eu vou me preocupar com o LaTeX, né? A principal diferença, meus amigos, é a qualidade. O LaTeX, eu vou mostrar um exemplo aqui, depois vocês podem procurar na internet. A qualidade do documento feito com LaTeX, mesmo que você nunca tenha visto, se você vê um negócio no Word, você vê um negócio LaTeX, a qualidade é muito melhor. A qualidade é muito melhor. E como esse gráfico aqui está mostrando, conforme você aumenta a complexidade, o tamanho do seu arquivo, o Word já começa a não ser muito indicado. Quando eu fiz a minha dissertação e meu mestrado, eu tinha que fazer em capítulos separados no Word. Cada capítulo, né? Cada capítulo eu fazia um arquivo. E aí eu tinha que controlar lá a numeração das páginas, porque um capítulo começava na página 30, o outro na página 20, enfim, é um saco. Hoje o Word está muito melhor, acho que não há problema nenhum, eu já vi muita gente escrever teses até longas com o Word, mas ele é um negócio que não é muito indicado quando você chega aí a 100 páginas, eu já não recomendo muito usar o Word, certo? Realmente a vantagem do LaTeX é a qualidade. Tá? A qualidade é o que eu acho mais interessante, porque como eu falei, o trabalho que você fornece, a pessoa que vai avaliar o seu trabalho, ele a princípio vê só o seu PDF, então você dá um PDF com qualidade, com uma figura bacana, com uma diagramação, é uma diferença bem grande, entendeu? É uma diferença bem grande. O LaTeX é como você se apresentar numa entrevista de emprego de terno e gravata. O Word é se apresentar de chinelo e calção e camisa rasgada, né? Todo mundo anda assim em casa, mas pô, pega muito mal. Outra vantagem do LaTeX é que, como ele é muito vinculado na área acadêmica, ele tem N templates prontos. Propriamente na UFABC a gente tem aí nas bibliotecas, eu achei aqui na Engenharia de Energia, provavelmente todas, isso aí é fácil de achar, mas foi que eu coloquei no Google, eu achei. Ele tem o chamado template. O LaTeX trabalha muito com template. Então, um template é basicamente você pega e você sai digitando. Você não precisa se preocupar se é A4, se é letter, se é o tamanho da margem. Ele faz isso tudo para você. Inclusive formatando nas regras aí da nossa famigerada ABNT. Certo? Então, eu quero mandar um artigo para a revista XYZ, ou para o congresso ABC. Você vai achar um template no LaTeX, você baixa o template, você não precisa se preocupar em nada de tamanho de página, de espaçamento de parágrafo, que você no Word você faz. Né? Isso é bem fácil de você estar achando. E como eu falei, né, aqui eu estou mostrando um artigo aí que eu fiz, aí aqui você vê como que você digita no LaTeX, né? Você percebe que aparentemente as letrinhas aqui são o que aparece aqui, mas tem alguns comentários aqui. Por exemplo, ref é o número da tabela, para não precisar ficar digitando o número da tabela. Esse coisinha aqui está dizendo que é uma expressão matemática, S underline 2, né? E a principal vantagem, aqui, esse negócio aqui é para colocar figura, você consegue fazer muita coisa com as figuras, entendeu? E aqui você vê o resultado final. Eu não falei, né? O resultado final do LaTeX é um PDF, sempre é PDF, mas de muita qualidade.
E a principal vantagem do LaTeX é a equação. A equação do Word, depois que você conhece o LaTeX, a equação do Word fica um negócio muito chinfrim, muito chulé, muito feio. Né? A equação que você digita no LaTeX é um negócio profissional. Né? É um negócio profissional. Então eu recomendo, se por aventura você trabalha numa área, você vai se especializar numa área aqui, demanda alguma equação ou outra, eu recomendo que você aprenda o LaTeX. Já foi mais difícil, né? Mas é um negócio que vale a pena, a não ser que você só queira fazer um mestrado e seguir aí, né, no mercado e não tenha interesse em entrar para a área acadêmica. Tá bom? É um negócio interessante. Principalmente a área de ciência de computação, ela usa muito forte o LaTeX. Eu arrisco até dizer que os caras devem usar até mais do que propriamente o Word. Bom, o grande problema aí, né, como eu sempre falo, né, que vocês talvez estejam começando e não se deem conta, é a colaboração com o revisor externo, né? Pô, eu vou mandar o meu doc pro meu irmão que já fez mestrado, para minha tia que é professora não sei do que. O Word você manda um documento e, a despeito aí de um outro problema de, como se diz, versão do Word, funciona bem. Né? Não tem lá grandes problemas de compatibilidade e formatação. E essa é a vantagem de trabalhar na nuvem, né? No Google Docs, por exemplo, que eu falei recentemente. E o LaTeX? Bom, você já deve ter imaginado que o LaTeX, por mandar um monte de arquivo, por ter que compilar, é um problema. E isso realmente é um rolo. Tá? Quem conhece o LaTeX, quem pesquisar, vai ver que tem um negócio muito famoso chamado Overleaf. O Overleaf, na realidade, ele é um Google Docs que usa LaTeX. Então basicamente você digita, já tem lá um monte de template que você sai editando, e a vantagem do Overleaf é que você consegue facilmente chamar pessoas para colaborar com você. Então é uma delícia você fazer um artigo, por exemplo, com 3, 4, 5 colaboradores, a pessoa em tempo real mexe lá, 4, 5 pessoas editando ao mesmo tempo. É fantástico. Só que recentemente o Overleaf, ele começou recentemente eu digo, sei lá, 2023 talvez, ele começou a cobrar, né? E eu comecei a perceber que alguns problemas começaram a surgir depois que começou, porque eu não paguei, né? Naturalmente eu não paguei. Eu comecei a perceber que alguns problemas começaram a acontecer, começou a não funcionar tão bem quanto antes. A solução aí que quando eu colaboro com alguém que gosta de usar o Overleaf, a pessoa com quem eu colaboro mais frequentemente, aí ele pagou uma subscrição, uma assinatura, né? E aí a coisa funciona melhor. Mas também é um negócio que eu não recomendo muito, para tomar cuidado, né? Se pedirem para você, você usa, caso contrário, desiste, né? Eu não gosto do Overleaf. Bom, eu falei várias vezes, né, erros de português, erros de inglês. Antigamente você tinha que confiar no seu conhecimento, tinha lá corretores ortográficos bem chinfrins no Word, né? Hoje isso já não acontece, você tem corretor para uma parte em inglês, para uma parte em português, você está digitando e aparece ali automaticamente quando tem alguma coisa errada. Então, como eu escrevi aí, não há desculpa para grosserias gramaticais. Isso mostra que você é desleixado, que você é preguiçoso, que você é porco. Quando você manda um artigo, uma coisa qualquer em Word para uma pessoa, e você vê que a palavra está sublinhada, e o cara que mandou não viu isso, realmente muito desleixo, é muito esculacho. Tá? Só que nem sempre lá dá para confiar no corretor do Word, tem algumas palavras lá palavras tipo Souza, Mariazinha, ele reclama. Eu gosto muito de usar esse wordcounter.com. Esse wordcounter.com você pode pagar, você tem aí recursos de estilo mais sofisticados, mas você copia e cola um parágrafo por vez, sei lá, 10, 12 linhas, e ele corrige o inglês para você. Então, toda vez que eu tenho que escrever um texto em inglês, para não aparecer uma grosseria lá, você coloca no Word Counter e ele corrige para você. Se você quiser pagar, não é muita coisa, ele sugere o estilo melhor. Hoje com o ChatGPT, o Gemini, outras ferramentas de IA, né, você já consegue fazer isso. Então o que eu geralmente faço, eu já não estou mais usando o Word Counter, eu estou colocando... eu sempre escrevo assim, por favor me sugira formas de escrever esse texto numa more engaging, um negócio mais atraente, né? E geralmente também coloco para corrigir o inglês, se for o caso.
Aí eu coloco entre aspas o texto aqui que eu quero corrigir e ele escreve aí o que está acontecendo. É fantástico. Dá um certo trabalho, porque você tem que copiar de parágrafo em parágrafo e tal, mas vocês têm certeza que não vai ter erros muito grosseiros. Então, como eu falei, não tem desculpa. Então eu coloquei aqui uma bobagem, né? We is brown. He did not go to school. Então aqui, ele coloca aqui para você, né? Ele digitou a palavra certa. Se você não quiser ver o que você errou, você simplesmente copia e cola, bota no seu texto. E também, como eu falei aqui embaixo, né? Aqui no outro slide, ele pode reescrever numa forma mais... Você pode dizer, escreve de uma forma mais acadêmica, mais engaging, mais excitante. Pode botar o tipo do adjetivo que você quiser que a inteligência artificial faz para você. Então, não tem desculpa para dar um negócio porco, com erros de português e erros de inglês. E ele corrige também português, tá? Ele corrige também português. Eu não uso muito para português, mas ele também corrige para português essas inteligências artificiais. Eu só sugiro, né? Cuidado quando essas IAs, cuidado quando pedir referências, né? Por exemplo, se você escrever, me dá uma referência aí de referências acadêmicas sei lá, do seu trabalho. Ele geralmente, o ChatGPT, eu já peguei vários erros, ele inventa referências que não existem, livros que não existem, artigos que não existem. Então, se você colocar uma referência e não quiser fazer uma revisão bibliográfica, como meus colegas estão falando, você vai quebrar a cara, porque você vai colocar referências que absolutamente ele tirou sei lá da onde, né? Inventa. Tá bom? Então, referências, cuidado. Eu uso muito esses dois ultimamente, Perplexity.ai e Cloud, né? Cloud.ai. Eu percebi que para coisas acadêmicas, né? Eu fiz aqui uma pergunta relativamente sofisticada, entre aspas, né? Na área de engenharia elétrica, e a resposta dele foi bem interessante, e esses dois me parecem também, né? Quando eles dão referências, as referências existem. Então eu já fiz esse teste várias vezes, eu peço, me dá uma referência de trabalho acadêmico que o robô nadou, o robô foi construído e teve condições de nadar. Por exemplo, uma bobagem aí. E ele coloca lá alguma coisinha, você copia e cola e realmente as referências existem, tá bom? Você não precisa ficar procurando aí com o Google Scholar, I3E Explorer, coisas do tipo, tá bom? Então eu volto a falar na parte do plágio. Como nós falamos na aula anterior, plágio é crime, e aqui está dizendo, né, a violação dos direitos autorais é crime previsto no artigo 184 do Código Penal. É claro que tem uma punição de reclusão, de multa, que nunca vai acontecer, né, a não ser, sei lá, um caso gravíssimo aí, né, mas é crime. Bom, o que é plágio, na verdade? Plágio muitos não devem imaginar que plágio é quando pegar uma tese, sei lá, escrita em francês, traduzir a tese totalmente para o português, ipsis literis, e apresentar como se fosse minha. Plágio não é isso. Plágio é isso, mas se tiver um trecho muito grande copiado de um outro trabalho, isso já é plágio. E como eu falei, quem entra no rolo aí, se você for acusado de plágio como aluno, o seu orientador, a banca, a instituição, isso aí é um negócio que espalha fezes aí para tudo quanto é lado, tá bom? O que você deve fazer? Você deve passar o seu trabalho no verificador de plágio. Eu peguei aqui na internet, né? Isso aqui relativamente antigo, né? NoPlag, Grammarly e Copyleaks. Esse Grammarly eu uso para corrigir também, ele corrige automático, ele entra no seu browser, ele corrige automático quando você digita. E esse Copyleaks. Isso aqui é meio antigo, né? Talvez nem existam mais esses aqui. Mas você vê que se você colocar verificador de plágio aí, você acha na internet coisas que podem te ajudar. Eu uso, né, esse chamado CopySpider. Esse CopySpider, ele é um executável, tá bom? Então você tem que baixar ele da internet, e rodar ele na sua máquina. Muitos de vocês estão acostumados a usar coisa em nuvem, esse tem que instalar. Bom, como é que funciona o CopySpider? O CopySpider você cria uma continha lá, como eu falei, não precisa pagar, e você manda para o CopySpider o arquivo de entrada, que é, por exemplo, o seu arquivo. Ele aceita PDF, aceita doc, né, não tem problema nenhum. E aí ele analisa
ele começa a fazer buscas na internet do seu trabalho. Isso é um negócio que leva tempo, né? Por exemplo, aqui eu mostrei aqui, ó, 11 minutos para analisar aqui um arquivo aí que eu passei. Provavelmente isso aqui é um trabalho de graduação, coisa parecida. Ele leva tempo. E aí ele te mostra a chance de você, qual que o grau de semelhança desse trabalho que você está analisando com coisas da internet. No caso aqui ele mostrou 1,2% status ok. Sempre que ele tiver acima de 3% ele considera plágio. Tá bom? Então não é que você pode estar fazendo um plágio sem saber, né? Se você copiar um texto, quem gosta de copiar a parte teórica de um outro livro, coisa parecida, você está cometendo plágio e não sabe. E aí, o que acontece se você passa de 3%? Ele vai dizer não, ok, aqui vai dar um alarme, e aí você vai abrir um relatório. O relatório é bacana porque ele mostra a similaridade e o documento de onde é que saiu. Entendeu? Pode ser inglês, pode ser português, não tem problema nenhum. Ele faz isso aí para você, tá bom? Então o CopySpider é um negócio interessante. Em tese, o seu orientador também deveria passar, porque o lado mais frágil no plágio, porque assim, se você como aluno for acusado de plágio, você vai ser expulso, vai ser uma vergonha e tal, mas o seu orientador, ele fica marcado e pro resto da vida, e o caso dele é pior. Então, em tese, o seu orientador também tem que passar o arquivo, né, no CopySpider, certo? Então, plágio é grave e é crime. Tentem baixar no CopySpider, escrever com as palavras de vocês, porque isso é um negócio que pode dar rolo. Falei muito em processamento de imagens, né? Processamento de imagens. Bom, existe aí o Photoshop, né, que todo mundo conhece, que é pago, coloquei um cifrão ali do lado. E aí eu vou falar do que se chama rapidamente raster-based e vector-based. O raster-based, ele é tipicamente, sem dar muitas explicações, ele é uma foto, ele serve para foto. Então, basicamente, o raster-based, cada pixel aqui ele é descrito por uma quantidade de números, e aí isso é o arquivo raster-based. O que é o vector-based? O vector-based, de maneira assim bem simples, ele descreve a sua figura, seja qual for, o seu gráfico, a sua figura, como um monte de equação, um monte de equações, né? Você vai dizer, nossa, mas é muito mais complicado descrever uma figura com equações do que com os pixels. Não é verdade. O vector-based, ele quase sempre ele é melhor. Só que a única diferença é que para fotos talvez ele seja um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. Ele está salvo, trabalha com você nem percebe diferença, mas ele é mais voltado para, ele tenta descrever o que ele tem na mão com equações. Muito bem. Então o Photoshop ele é raster-based. Eu uso muito esse chamado Inkscape, que ele é gratuito. Ele roda em Linux, roda em Mac, roda em Windows sem problema nenhum. E ele é vector-based. O Inkscape, meus amigos, ele é um Photoshop gratuito, só que por ele ser vetorial, ele salva em formatos que são vetoriais. O PDF, na verdade, é um arquivo vetorial, caso você não saiba. Se você salvar uma foto em PDF, ela está sendo descrita por equações, ela não está sendo descrita por pixels, como outras ferramentas. O Inkscape ele é maravilhoso, certo? Você procura na internet aí, você faz coisas, é fantástico para fazer figuras, para fazer, em vez de usar o PowerPoint, né, que muita gente usa aqui para fazer figura, eu acho muito feio, né? Que também é pago, as pessoas às vezes esquecem. Eu gosto muito do Inkscape. Só que o aprendizado dele é demorado. O Inkscape lá do bom também é como no LaTeX, como muita gente usa. Qualquer coisa que você coloca na internet, lá quero fazer uma figura, colocar o meu nome como se fosse metal polido, você vai achar, né? Você vai achar. Então o Inkscape é a ferramenta aí que eu uso, que eu recomendo. Gostoso de usar. Aliás, ela está aqui, né? Eu coloquei aqui, ó. Aqui são fotos que eu tirei e aqui eu coloquei essas letrinhas aqui, se eu quiser colocar um fundo, aquele monte de coisa lá que você faz, né? Eu uso muito também para apagar, eu tiro foto, fica um negócio meio feio, eu tiro coisinha, eu apago, sei lá, ficou um papel, um lixo, algum negócio, eu uso muito o Inkscape para isso, para colocar em artigo.
Existe também o GIMP, acho que muitos de vocês já conhecem, ele também é gratuito, ele é raster-based. Eu não uso o GIMP para fazer edição de fotos, processamento de fotos. Eu uso o GIMP para fazer... O Inkscape, ele, se eu não me engano, ele tem alguns formatos que ele não salva. Por exemplo, o JPG, que muita gente usa. E aí eu exporto para o GIMP e o GIMP ele exporta em JPEG. Esses dois são muito bons também para fazer figuras. O lado bom do formato vector-based é que você não precisa se preocupar com aquele negócio de 300 dpi que eu falei. Photoshop, PowerPoint, tudo tem esses rolos aí de 300 dpi, você dá um zoom, fica aqueles quadradinhos horrorosos. Quando um negócio é vector-based, uma figura vector-based, não existe. Você pode dar o zoom que você quiser, tá um negocinho direitinho ali, tá bom? Como eu falei, o PowerPoint, né, também muita gente faz figura, fluxograma e tal no PowerPoint. Eu acho, embora tenha recursos, eu acho muito feio, eu acho muito chato de usar, além de ser pago, né? E hoje em dia o pessoal está usando muito Canva. Eu não tenho muita experiência com Canva, mas eu decidi citar porque eu percebi que muita gente está usando, conheço gente que usa, né, usa e tal. Por exemplo, isso que eu falei de tirar um fundo de uma foto, tem um lixo aqui, o Canva faz automático. O Canva parece também tem que pagar para fazer ter acesso a certas funcionalidades, mas enfim, vale a pena mencionar também, né? Bom, esse é o GIMP, né? Esse já é o GIMP que eu falei. O GIMP, ele funciona, ele foi escrito para Linux, mas ele funciona em Windows, eu uso em Windows. Ele tem aqui uma série de recursos de filtro e tal. Aqui você, quem gosta aí, tem um potencial muito grande para ser usado. O GIMP, além do Inkscape. Quase todo mundo também precisa usar software matemático. Né, software estatístico, processamento de sinais, fazer um filtro, coisa desse tipo. Bom, o mais famoso de todos, e eu acho um software excelente, qualquer pessoa, eu acho que esteja em engenharia, computação, deve conhecer, é o MATLAB. O MATLAB vocês estão vendo aqui a interface dele, né? Estou pegando aqui um pedacinho dele. Ele é um software espetacular, tá bom? Ele tem toolboxes, né, que seriam bibliotecas, ele chama de toolbox, para praticamente tudo que você imaginar. Eu quero fazer um negócio inspirado bioinspirado, tem lá um troço só para isso. Tem um toolbox para a área de finanças, para a área de negócio de calor, a área aeroespacial, o que você imaginar, inteligência artificial, tem tudo lá no MATLAB. Ele é um software caro, ele é um software que se você comprar todos os toolbox, você acha que dá para comprar uma mansão, né? É muito caro, mas eu recomendo que pelo menos você mexa as coisas simples, a versão de estudante, porque ele é muito bom, tá? Ele é muito bom, ele tem muito recurso. Ainda que seja pago, geralmente universidades têm uma licença, você pode correr atrás e pode ver como é que funciona. Tá? Existem alguns clones na internet do MATLAB, você vai procurar e você vai ver. O Octave, ele é clone mesmo, ou seja, a programação que você faz no MATLAB roda direto aí no Octave. Talvez tenha um problema ou outro que eu não sei, que eu desconheça, mas sempre tudo que eu fiz aí no MATLAB eu rodo no Octave. E tem o Scilab. O Scilab ele não é bem um clone porque como se diz, alguns comandos são diferentes. Tá? O Scilab é uma versão francesa e tal. O Octave e o Scilab, eles são free, eles são gratuitos e eles substituem o MATLAB? Sim. O MATLAB, o núcleo, o core dele, sem os toolboxes, eles rodam perfeitamente bem, são perfeitamente substituíveis por esses dois caras aqui. Só que tem alguns toolboxes mais sofisticados que o Octave e o Scilab não tem. O pessoal colabora muito, faz coisa gratuita aí para eles, mas tem muita coisa que ainda está faltando, tá bom? Então, esses três aqui são os softwares matemáticos que eu recomendo, principalmente o MATLAB. Se você faz cálculos literais, se por algum motivo cálculos literais, ou seja, com um númerozinho A, B, C, W, tal, sigma, o Matemática ele é excelente, ele também é um software pago. Matemática é o software desenvolvido pelo Wolfram, aquele que todo mundo conhece, né? O gêniozinho, aquele que com 15 anos já tinha doutorado, o inglês, né?
E o Matemática, ele faz cálculos literais, ele tem uma apresentação excelente, é um negócio assim de cinema, né? Se você quiser dar uma aula, quiser fazer uma apresentação, você isola a variável, é um negócio absurdo. Você põe na internet, o site chama-se Wolfram Research, você acha aí no Google, você pode dar uma espiada. Ele é muito bom para cálculo literal, tá? Muito bom, com excelente apresentação, é um negócio absurdo, é um negócio absurdo. Né? Eu não uso, né, mas eu recomendo. Bom, esses caras aqui, eles vêm sendo, principalmente o MATLAB, paulatinamente substituídos pelo Python, que eu já falei que é free. Então tudo que você faz no MATLAB, eu arrisco a dizer que tirando uma outra, o box, o Python faz e faz às vezes até melhor, grátis. Então, o Python, para fazer cálculos matemáticos, apresentação de gráficos, etc., ele é também muito bom. Tem uma qualidade absurda os gráficos que você exporta, inclusive SVG, né, que é o formato do Inkscape, ele fornece, com a precisão, com os DPIs que você pedir. Ele é muito bom. O Python também é espetacular para fazer gráfico de pizza, etc., maravilhoso. E tem, como todo mundo conhece, o Excel. O Excel para fazer planilha, gráficos simples, ele é muito bom, né? Mas como eu falei, eu acho muito pobre, muito feio, né? Além de ser pago, né? Como eu falei, ele... O pessoal geralmente fica aquele negocinho azulzinho, tipo aqui, né? É um negócio feio, né? Sabe, acho que o seu trabalho merece um pouquinho mais, né? E por mais que eu tenha dito que o interessante no seu mestrado é você ser aprovado, ganhar o sinal verde e passar no final da primeira aula, eu acho que vale a pena você aprender a usar esse negócio até para os seus artigos, que é o que vale mesmo, né? Seus artigos, suas aulas, ter um negócio de qualidade melhor. Tá? Esse aqui é o Octave, né? O Octave, então aqui você escreve os comandos, você vê. Essa senoide aqui eu fiz com 3 linhas. Uma linha para definir o tempo, uma linha para definir que a função y é função do tempo e uma linha para escrever plot, plot, abre parênteses, tempo e y. É isso. Né? Aí depois você pode deixar essa curva mais gordinha, pode botar um grid, pode aumentar essas letrinhas, pode deixar isso aqui vermelho. Mas assim, é tranquilo, é simples de usar. Esses MATLAB, Octave e Scilab é relativamente simples de você começar a usar. Tá? É relativamente simples, não é muito difícil para fazer coisas simples, não é nada complicado. Tá? Eu recomendo para quem está começando, como eu falei várias vezes, o Python. Né? O Python porque você consegue fazer muitas coisas além disso de fazer trabalhos matemáticos. Eu falei, ele é gratuito, é a linguagem, como eu peguei aqui da internet, a linguagem que o pessoal mais está usando. Né, cada vez mais o Python está substituindo aí esse negócio de Java, C Sharp, etc. É muito bom. Um negócio interessante, talvez não seja a área de vocês, antigamente, e isso mostra que o Python realmente veio para ficar, antigamente, por exemplo, você queria fazer uma automação no AutoCAD, você quer fazer várias funções repetidas no AutoCAD, todo mundo conhece AutoCAD. Existia uma linguagem chamada AutoLisp no AutoCAD que fazia essa automação. Eu uso um software chamado FECO para a área eletromagnética, que a automação do FECO usa um negócio, uma linguagem chamada Lua, o satélite, né? Que casualmente foi desenvolvida por um brasileiro e por um pessoal da PUC do Rio de Janeiro. E eu uso um outro software também para a eletromagnética chamado CST, que antigamente que usava para automação o VBA, Visual Basic Application. Bom, tudo isso, você pôr Lua, VBA, AutoLisp, tudo isso está sendo substituído por Python. Então hoje, mesmo instrumentos de medida, tudo a interface está migrando para Python. Então você não precisa saber essas linguagens exóticas aí, né? Tudo está sendo feito com Python. Então o uso está se expandindo cada vez mais. Eu acho muito, todas as linguagens que eu aprendi aí talvez uma das mais fáceis de usar, tá bom? Mais fácil de usar. Roda em Linux, roda em Windows, até mesmo Android eu vi aí que dá para, não é tão fácil, mas você consegue fazer o negócio rodar em Android. Muita coisa pronta em biblioteca. Assim, dificilmente você vai ter um problema, alguma coisa que alguém já não fez uma biblioteca, quer interagir com o hardware, quer acionar uma impressora, tudo está pronto. Na parte de inteligência artificial, que é o que muita gente está trabalhando hoje, vocês devem estar mexendo,
é utilizado em massa. E eu sempre fico até em dúvida, por que o pessoal usa tão pouco o MATLAB, né? O MATLAB tem toolboxes de IA maravilhosos. Pouca gente usa MATLAB. Eu acho que eu vi uma tese até hoje, um cara do Mackenzie, doutorado, que fez com o MATLAB. O pessoal só usa Python. Só usa Python, tá bom? IA, então, IA e Python, eu acho até que o Python está crescendo muito exatamente por causa do IA. A quantidade de curso, livro, vídeo, um melhor que o outro, explicando como que eu uso Python na área das finanças, como que eu uso Python para fazer regressão linear, para IA, é gigante. E o Python para automatizar funções dentro do seu sistema operacional, né? É gigante, tá? E existe uma oferta muito grande de IDEs, todas gratuitas, né? Interface de desenvolvimento. Eu uso o Spyder, uso também o Python, que também é muito bom, PyCharm, e grande parte dos usuários de Python aí usam o VS Code, que também é gratuito, né? O VS Code roda aí C, Java, o que você quiser, tá bom? Então, é um negócio maravilhoso. IDEs, alguns são mais simples, rodam de uma forma mais lean, uma forma mais, como se diz, mais leve, né? Alguns são mais pesados. Não tem para todos os gostos. Eu recomendo Python, tá? E também existe, principalmente por causa do IA, o chamado Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook, ele é basicamente um compilador Python. Ele é uma IDE Python que ele roda no browser. Ele roda no seu browser, você não precisa ficar mexendo, fazendo executável, não, clicando no botãozinho para dar o run, né? Embora aqui também tenha, ele tem algumas vantagens aí em relação aos outros. Então você consegue criar blocos de código, você consegue colocar comentários. Para você dar uma aula, isso aqui é um negócio maravilhoso, porque você seleciona, você põe um comentário, coloca uma figura, é um negócio fantástico. Pessoal de IA, de inteligência artificial, usa bastante o Jupyter. Se você der uma pesquisada aí, geralmente eles estão usando esse negócio, tá bom? Chamam os dados, fazem rodam, treinam a rede, o Jupyter Notebook, que também é gratuito. O Jupyter Notebook ele faz parte de um pacote chamado Anaconda, que vem também o Spyder, que eu falei. Só que esse Anaconda eu acho ele muito pesado, é coisa de giga aí para mais de metro. Mas é um negócio aí que eu recomendo que vocês usem, tá bom? Chegando no final, eu acho que os meus colegas falaram ou vão falar de artigo, né? Vocês têm que ler artigos, vocês têm que escrever artigos, vocês têm que conhecer o que está sendo falado aí na internet da sua área. Você não pode passar vergonha de um artigo-chave na sua área, na sua defesa, na sua qualificação, você não conhecer. Não pode passar essa vergonha. Como nós sabemos, existe duas vertentes aí hoje, pessoal. Na verdade são três de publicação. Eu não sei se meus colegas falaram nisso, mas eu vou rapidamente resumir. Tem revistas que são gratuitas para você publicar e são gratuitas para você ler. Tem revistas, publicações que são pagas para você publicar, mas são gratuitas para quem lê, para quem quer ler. Na internet você baixa. E tem revistas que são gratuitas para você publicar, mas o cara tem que pagar para ler, tá bom? Eu não vou entrar em política aqui, eu não vou entrar Na verdade existe uma certa picaretagem aí, né? Como nos carros chineses, que todo mundo mete pau, mas será que são tão ruins assim, né? Os carros elétricos, chineses elétricos, né? Também muita gente critica porque tem interesses. Existem certas políticas e quando você ouvir alguém criticar uma dessas modalidades, geralmente tem política por trás, tá bom? Não é meu interesse aqui polemizar, a minha opinião não interessa, mas é o seguinte, se você precisar baixar um artigo da sua casa, na UFABC você baixa tranquilamente qualquer artigo aí, grande parte dos artigos, e eu acho que não existe aí nada que esteja fechado para a gente, porque tem acordos com a CAPES que gentilmente paga, né, dinheiro dos impostos, paga e habilita que a gente baixe o artigo. Mas se você estiver na sua casa, se você estiver no seu trabalho, se você estiver de férias, e você precisar baixar um artigo desses que são pagos, que é a grande maioria, né, para você ler você tem que pagar. O que você faz? Você vai nesse site Sci-Hub, isso aqui foi desenvolvido por uma russa, né? O que acontece? Aqui eu coloquei o link, os links geralmente estão quebrados, principalmente por causa da guerra da Ucrânia, porque é na Rússia, etc, etc. Se você colocar Sci-Hub Alternative no Google, alguma coisa assim, você coloca aqui o DOI, né,
o Digital Object Identifier do seu arquivo, ou mesmo o nome dele, ou o link, né, que você não conseguiu baixar da sua casa, e ele acha para você. Geralmente funciona. Às vezes alguns artigos que são meio novos e tal, ele não acha, mas ele é maravilhoso, tá bom? Então arquivos que são pagos, você precisa pagar, que você não está no UFABC, você coloca aqui e você baixa tranquilamente. Se quiser colaborar, fazer uma doação para a moça aí, você pode doar também. E também livros, né? Mesma coisa, esse aqui é um site russo, tá aqui ó, russo. Você coloca o livro que você quiser aqui e ele acha o livro para você. Ele também está bloqueado, eles volta e meia bloqueiam esse Genesis, Library Genesis aqui, volta e meia tá, como se diz, foi cortado, o da Rússia já não há muito tempo que não funciona, mas você consegue baixar livros, não tem necessidade de comprar livro, até porque a gente sabe que livro no Brasil, livro em português no Brasil já é impraticável, comprar um livro aí de computação, de engenharia, de administração, importado é um salário mínimo. Vamos e venhamos, tá fora da nossa realidade, tá bom? Então esse libgen.is, se não estiver funcionando, você dá uma procurada no Google, o que está aberto aí, tá bom? Recentemente eu estive procurando, esses dias aí deu problema, mas não vale a pena você conhecer. Bom, e aqui um assunto, para finalizar, um assunto um pouco espinhoso, né? E software, tá? Como eu estou colocando isso aqui na internet, eu vou falar de uma forma assim, meio como o pessoal usa aí, meio cifrada. Vocês vão entender. Quem for inteligente, quem for esperto, vai entender onde eu quero chegar. Pessoal, o software que você usa, grande parte dos softwares que a gente usa, e às vezes vem instalado na máquina, a gente nem sabe que é pirata, né? Ou você sentou no seu serviço e tal. Os softwares, eles mandam informação, quem não sabe, fique sabendo, eles mandam informação para o fabricante. Então, grande parte dos softwares que, da mesma forma que o celular fica escutando o que você fala, o celular fica escutando o que você pesquisa, e você vai casar, falou em casamento, daí começa a aparecer vestido de noiva, bolo de noiva e hotel para passar lua de mel, porque ele escutou. Os softwares, isso há muito tempo, viu? Isso aí há 20 anos que acontece. Os softwares, eles mandam informação para o fabricante pela rede internet. Então, por exemplo, se você estiver usando, eu não vou dar exemplo de software comercial para não me complicar aqui, mas os softwares, eles, sob pretexto de atualizações, eles estão mandando quem usou o software, o nome do usuário, o nome do arquivo, a hora. Existe um relatório nas matrizes fora do Brasil, etc., e mesmo no Brasil, eles têm um relatório do uso do software. Tá? E se você tiver um software pirata, os caras sabem disso. E pirataria é crime. Falei várias vezes isso. Pirataria é crime. Muito bem. Aí tem muito artista, muito cara aí que acha que é esperto. Diz, não, quando eu uso software pirata na minha máquina, aqui na minha empresa, na minha casa, eu tiro da rede. Eu tiro da rede. Isso é uma grande bobagem, porque quando você liga automaticamente sob o pretexto de atualização, mesmo que não esteja sendo usado o software ABC lá, que é pirata, ele está mandando informação e os caras sabem exatamente os arquivos, a hora que foi usado, etc, etc. Tem todos os dados para que eles entrem na sua casa com a polícia e processem você. Eu conheço vários casos que aconteceu isso, talvez vocês não conheçam, mas isso é real, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, isso acontece. Então, não adianta tirar da rede quando você usa o software. Não adianta. Muito bem. Ou você coloca o seu software numa máquina que não está ligada na rede, muita gente faz isso até por questão de segredo industrial. Olha, eu vou fazer um projeto aqui, sei lá, no AutoCAD, no SolidWorks, que eu não posso permitir que saia daqui porque é segredo industrial. O que você faz? Você coloca numa máquina que não tem pendrive para o cara roubar e que não tem conexão à rede, né? Fica só naquela máquina. Ou você faz isso, ou você usa, né, uma solução chamada máquina virtual. Bom, máquina virtual, eu não vou explicar aqui como é que funciona, porque é um negócio complicado, mas basicamente a máquina virtual, como o nome está dizendo, é uma máquina que você está rodando dentro da sua, mas que você está emulando um sistema operacional diferente, uma máquina diferente. Então você está rodando o Windows, você pode ter uma máquina virtual rodando em Ubuntu. Né, Ubuntu aqui. Você pode estar rodando uma máquina virtual, outro Windows, uma versão mais antiga, uma versão mais nova. E dentro dessa máquina virtual você pode colocar o software que você quiser.
com o segredo que você quiser. Ninguém vai entrar. Por quê? Porque na máquina virtual você consegue, você tem aqui nos ajustes, você consegue dizer, não habilite a rede para essa máquina virtual. A sua máquina virtual vai se comunicar com a máquina host, a máquina hospedeiro, que é onde você está usando, por um diretório simples. Então você vai ficar fazendo troca-troca de arquivos por esse arquivo, por esse folder na sua máquina. A máquina virtual enxerga esse folder e a sua máquina host só enxerga esse folder da máquina virtual. Tá bom? Desde que você corte o network, né? Não deixe a sua máquina virtual ter acesso à rede. Isso é fácil fazer, não é nada complicado. Certo? Aqui, ó. Network disabled. Essa máquina virtual, ela vai ficar congelada. Como ela não tem acesso à rede, ela está congelada. Nunca vai ser atualizada, nunca vai mandar informação para ninguém. Isso é a forma que eu digo, né, que pessoas eventualmente precisam manter um certo segredo podem estar usando. A máquina virtual que eu recomendo, que eu uso, é essa Oracle Virtual Machine. Ela é gratuita, certo? Ela não é difícil de instalar, certo? Não é difícil de instalar, mas o que é relativamente complicado é fazer esses ISOs aqui, né, rodar essas máquinas virtuais, preparar a máquina virtual. Dá para fazer, não é nada do outro mundo, mas você tem que ter um trabalhinho. E muitos devem estar pensando no passado, uma máquina virtual, ela fica lenta. Não, não fica. Talvez no passado ficasse, eu não tenho experiência antiga, mas eu não percebo assim nada que seja absurdamente complicado de usar máquina virtual. Tá bom? Máquina virtual, então, é o caminho para evitar esses problemas aí que eu falei, né? De segredo, de estar passando informação, coisas desse. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar. Bom, meus amigos, era isso que eu queria apresentar. Minhas 3 aulas se foram. Qualquer coisa eu estou à disposição aí para a gente conversar.